isso aí, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ver como o CESP tem cobrado o tópico de gestão por processos. Vem comigo, vamos lá. Questão aqui, TJ do Pará de 2020. A gestão de processos, letra A, possibilita aos gestores envolvidos ter mais clara visão vertical da organização. Pessoal, visão vertical não, né, gente? Visão horizontal. Se a gente está falando de gestão de processo, a gente está pensando na gestão, numa visão mais horizontal da organização, analisando o fluxo de trabalho e não os órgãos, né? Não os departamentos. Então não é a letra A o nosso gabarito. Letra B. É estruturada com base nas competências específicas? Não, né, gente? Competência não, com o processo. Letra C. Tem como áreas do conhecimento o gerenciamento departamental de processos, a organização do gerenciamento de processos e a transformação de processos. Pessoal, não tem só essas, tem várias outras mais aqui. Letra D. Facilita o gerenciamento das diversas interfaces entre as unidades organizacionais. Sim, né, gente? O que é uma interface? É onde você tem uma troca ali, entra um processo na outra unidade, precisa de um material, ou seja, onde você está relacionado. Gabarito é letra D. Letra E, tem as relações hierárquicas como ponto central dos seus trabalhos. Quem tem o foco na relação hierárquica é a visão tradicional. Ou quem chama de gestão funcional. E não a gestão de processos, por isso o gabarito é mesmo letra D de dado. Próxima. Em determinada organização, as ações de gerenciamento de desempenho de processos se restringem à definição de alguns indicadores, métricas e medidas de tempo, custo, capacidade e qualidade. O nível de maturidade em processos de uma organização permite determinar o que pode e o que não pode ser gerenciado em termos de seus processos de negócio, bem como a perspectiva e a profundidade do gerenciamento. Segundo o Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio, Corpo Comum de Conhecimentos, chamado de BPM-CBOC, a referida organização encontra-se no nível de maturidade. Pessoal, nível de maturidade que a gente chama do gerenciado quantitativamente, tá? Onde você tem aqui a definição de indicadores, de métricas e medidas de tempo, tá? Então, por isso, o gabarito é a letra D, é o nível 4. Quais são os níveis? O nível inicial, o gerenciado, o definido, o gerenciado quantitativamente e o em otimização. Vamos lá. Próxima questão. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. Tá perfeito essa aqui, gente. Então, BPM é o quê? Gerenciamento de processos de negócio. Então, Business Process Management, que isso aqui chama. É uma forma de visualizar a operação que vai além da estrutura funcional? Sim. Porque ela analisa o fluxo de trabalho, analisa o processo, né? Então, tá perfeito essa aqui, gabarito questão certa. Deixa eu tirar essa linha aqui, vamos lá, gabarito questão certa. Próxima. O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócio propostos, é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento. Pessoal, a questão foi dada como gabarito questão certa, né? E o que ela fala aqui? Que a modelagem de processo que vai
criar a representação de processo proposto ou seja, é fazer ali o que muita gente chama do mapeamento, ou seja, de você criar a representação do processo de maneira completa e precisa, tá? Então, nesse caso, a banca aqui usou o conceito de modelagem, mas muitas vezes a gente chama esse conceito de mapeamento, tá? E o gabarito, então, foi gabarito questão certa. Vamos lá, próxima. A gestão de processos fortalece a gestão verticalizada, uma vez que sua abordagem de processos prioriza as relações verticais no âmbito dos próprios setores de atuação. Pessoal, está errada a questão, porque a gestão não é verticalizada, é horizontalizada. E, obviamente, não está priorizando a relação vertical, né? Está priorizando ali o fluxo do processo, por isso o gabarito questão errada. Vamos lá, 2018 aqui, questão do IFAM. A reengenharia é um método estatístico utilizado para traduzir as necessidades do cliente em tarefas específicas, em busca do melhor modo de se realizar cada tarefa de forma consistente. Pessoal, essa questão aqui está errada, e a palavra que a gente vê aqui que ela está errada é esse método estatístico. Por que está errada, gente? Porque quando a gente fala de reengenharia, a gente está falando de análise drástica, de análise profunda do processo, buscando ali uma melhoria radical. O que me indica método estatístico? É o trabalho de melhoria contínua. Eu estou medindo ali o processo, estou vendo ali por amostragem qual é o funcionamento do processo, para eu falar, olha, ele está demorando mais na área tal, olha, ou seja, ele está gerando mais problema ali naquele lugar ali, naquele ponto ali do processo. Se eu estou fazendo análise estatística, eu não estou fazendo uma análise base zero. Eu não estou fazendo uma mudança radical, tá? Eu estou fazendo o quê? Uma mudança incremental, que não é a reengenharia. Por isso, vamos voltar aqui. O gabarito é questão errada, tá? Questão errada. Vamos mais uma. A gestão por processos é tipicamente empregada nas organizações que adotam o desenho horizontalizado, com múltiplos departamentos. Pessoal, se está falando de desenho horizontalizado, tem a ver com gestão por processos? Tem. Mesmo que tenha vários departamentos, não tem problema nenhum. Esse aqui está perfeito, gabarito, questão certa. Próxima, nos órgãos públicos. O setor de gestão de pessoas realiza também a sua própria gestão de processos, que são considerados centrais à organização. Se a questão tivesse parado aqui, ela estaria certa, tá? O problema é que esses processos, vamos lá, a área de gestão de pessoas, ela mapeia, faz a gestão dos seus processos? Faz. Não tem problema nenhum com essa afirmação. Ou seja, a área de gestão de pessoas, ela também vai analisar os seus processos e vai gerenciar os seus processos. Beleza. Só que esses processos não são centrais à organização, eles são processos de suporte. São processos secundários. Então, por isso, o gabarito é questão errada. Ou seja, esse final aqui... Por que é questão errada, pessoal? Porque um processo central, processo primário, é um processo que gera um produto ou serviço diretamente ao cliente. No órgão público, a área de gestão de pessoas, ela oferece ali um produto para o cliente final? Não. É um processo de suporte, de apoio. Então, por isso, o gabarito é questão errada mesmo. Vamos lá. Próxima. Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre variam conforme os custos relacionados com as diferentes atividades que ocorrem durante o processo. Pessoal, o símbolo não varia para nada, muito menos em relação a custo, tá? O que é um símbolo? Então, você tem ali, por exemplo, como a gente viu, tem uma bolinha, início do processo, a atividade é um retângulo e por aí vai. Se você quer que a pessoa analise aquilo ali, aquele fluxograma e entenda, aqueles símbolos têm que ser padronizados e não variar de acordo com o critério, seja ele qual for.
Tá? Então, um fluxograma, ele usa o que a gente chama de notação gráfica padronizada. Ou seja, aqueles símbolozinhos, eles representam sempre a mesma coisa, independente se é uma empresa, é uma indústria, se é uma empresa de serviço, se é um banco, ou seja lá o que for, tá? Então, voltando aqui para a questão, o gabarito, então, é a questão errada. Vamos lá. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas, planejadas ou não, executadas em uma organização sob a condução do gestor. O erro aqui é o planejadas ou não, né, gente? Um processo corresponde a uma sequência de tarefas planejada, estruturada, essas atividades são interdependentes, são umas dependem das outras, né? São relacionadas, então não tem nada de planejado ou não. O que seria uma sequência de tarefas não planejada? É algo aleatório, né? Você vai fazendo do jeito que você acha melhor naquele momento. Não tem nada a ver com gestão por processo. Por isso o gabarito é a questão errada. Em uma organização pública, os processos que transformam o conhecimento técnico de servidores em serviços públicos prestados aos clientes, são conhecidos como processos centrais da organização. Pessoal, essa questão é muito interessante e a questão está certa. Ou seja, um processo que transforma, em geral, um órgão público, ele vai exatamente, qual é o insumo dele? É o conhecimento técnico do servidor, que ele vai fazer ali um trabalho, vai prestar um serviço ali ao cidadão e gerar valor para o cidadão, né? Então, esse é o processo central do órgão público? Ou seja, o serviço público é a atividade finalística, a atividade central ali, primária da organização? Sim. Então, tá certo. Esse é o principal insumo mesmo, é o conhecimento técnico ali do seu servidor. Vamos lá. Caracterizada por ser uma estrutura de gestão verticalizada, a gestão por processos foca as funções específicas de cada departamento de uma organização e sua participação nas tarefas. Pessoal, está errado porque gestão por processos não é a gestão verticalizada, é uma gestão horizontal. Por isso o gabarito questão errada mesmo, sem medo de ser feliz. Vamos para a próxima. Os propósitos da modelagem de processo incluem melhorar o entendimento do negócio, apoiar treinamentos de pessoas e criar uma representação que facilite a análise. A modelagem, então, aqui, o CESP utilizou como sinônimo de mapeamento, ou seja, de descrição do processo, de entendimento do que é o processo, ou seja, de você descrever o processo e criar uma representação que é pelo fluxograma, né? Que vai permitir, possibilitar que a gente altere ali, redesenhe aquele processo, melhorando o processo, por isso o gabarito é a questão certa. Gerenciamento de processo de negócio, ou Business Process Management, BPM, como é conhecido internacionalmente, é um método cuja utilidade limita-se ao mapeamento e à modelagem de processos de negócio. Pessoal, não se limita. O erro aqui é o limita-se, né? Se tivesse engloba um mapeamento e modelagem, estaria certo. Mas você também tem a concepção, a execução, o monitoramento e o controle. Por isso, o gabarito é questão errada. Vamos lá. BPM, Business Process Management, é uma disciplina gerencial que pressupõe, a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição do controle e da transformação contínua de processos de negócio. Tá perfeito, gente. Essa é uma definição bacana de gestão por processos. Então, gabarito questão certa. O monitoramento da execução de um processo redesenhado tem por finalidade identificar novas oportunidades de melhoria. Tá perfeito essa aqui, ou seja, o que a questão está querendo dizer? Eu peguei um processo ali para gerenciar.
analisei ali, propus algumas melhorias e ele está funcionando da maneira nova ali, com o redesenho, né? Ou seja, com a melhoria proposta. O que eu vou fazer, gente? Eu vou analisar, vou medir, ver como aquele processo está funcionando já com a modificação que eu solicitei, para ver se eu posso melhorar ele de novo, para ver o que eu posso ainda melhorar nele. Tá perfeita essa frase. Deixa eu voltar para cá. Gabarito, questão certa. O gestor de processos, no âmbito da administração pública, deve dar atenção especial àqueles que ultrapassam as fronteiras da instituição, como ocorre geralmente na execução de políticas públicas. Pessoal, a questão está certa e está falando do conceito dos processos transversais, que são aqueles que atravessam vários órgãos públicos, né? Então, perfeito, gabarito, questão certa. Opa, próximo. A gestão de processo está relacionada com o aprimoramento do funcionamento organizacional. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. Os conceitos relacionados à gestão de processos organizacionais incluem as técnicas de brainstorming, melhoria contínua, mapeamento de processo e reengenharia. Por meio da reengenharia, realiza-se o desenho de fluxograma das tarefas e pelos mapas é possível promover a medição de custos, resultados e produtividade. Pessoal, na verdade o que a questão está cobrando é só daqui para frente, né? E o conceito está errado, por quê? Porque com a reengenharia você não tem essa preocupação de medir custo, resultados e produtividade. Ou seja, isso aqui indica mais a melhoria contínua, né? A reengenharia é análise base zero, desde os seus fundamentos. Então não é só você fazer o que a gente chama do trabalho estatístico, ali, da análise estatística, e sim de você propor ali medidas drásticas, por isso o gabarito é a questão errada. E é isso aí, volta para mim aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, até o próximo, um grande abraço.